Bom, boa tarde, pessoal. Me pediram para gravar um vídeo respondendo algumas perguntas sobre enfrentamento desse momento agora que a gente está passando pela pandemia e algumas dicas de como lidar com as questões de saúde mental e ficar mais saudável nesse momento que a gente está passando de tanta exigência psicológica, né? De tanto estresse. Então, a ideia é que a gente fale um pouco sobre algumas sugestões para minimizar os efeitos dessa nova rotina que se estabelece mundialmente aí na vida das pessoas no contexto da pandemia do novo coronavírus, né? Então eu queria dar algumas dicas de saúde mental e de autocuidado, que é a maioria dessas dicas são adotadas, né, na maioria das orientações, tanto da Organização Mundial de Saúde, quanto entre os psicólogos e as pessoas que estão preocupadas com a saúde mental da população nesse momento, né? Então a primeira coisa, assim, é pensar que a gente precisa de saúde mental e de autocuidado. Então, o autocuidado, as pessoas se mobilizarem para estar se cuidando nesse momento, se preocupando com a sua saúde e priorizar isso nesse momento é importante, né? Então, questões básicas, alimentação. Então a gente precisa cuidar da alimentação, se alimentar bem, se hidratar, tomar muita água, evitar bebidas em excesso, né? E bebidas que são estressantes e que acabam piorando a saúde, né? Então, a alimentação saudável. Começar a cozinhar, por exemplo, a própria comida, né? Então, a comida da avó, a comida, né, que a gente comia antigamente, comida mais básica. Então, até porque a gente não está podendo sair muito, né? Então, quanto mais simples e mais saudável, mais colorida, né? É, melhor a alimentação. A questão dos horários das refeições, então continuar com a rotina, né? E aí é uma coisa que a gente precisa falar disso depois, mas a questão da rotina é importante, né? Se alimentar sem pressa e aproveitar esse momento para fazer isso. A outra coisa é a autoestima, então assim, se arrumar, tomar banho, levantar de manhã, arrumar suas coisas, né? Se cuidar, se vestir, tirar o pijama, né? Então isso é importante, manter a rotina de autocuidado e de se gostar, né, de cuidar de si mesmo. A questão da qualidade do sono é outra coisa muito importante, então, qualidade e higiene do sono, então, cuidado na hora de dormir, dormir no mesmo horário, né, evitar comidas e bebidas estimulantes antes de dormir, evitar dormir com o estômago cheio e, né, desligar o computador, desligar o telefone, o celular, a TV e tal, antes de dormir algum tempo, né, e cuidar de si mesmo, então manter o local de repouso, manter escuro, né, ter esse espaço reservado para o sono e não para outras atividades diárias é uma coisa importante. A questão do gerenciamento do tempo, né, da rotina, gerenciar o seu dia, a sua rotina, e aí incluir exercício físico, livros, atividades prazerosas nesse tempo. Então você assistir filmes, séries, documentários, visitar museus, né? Então assim, tirar um tempo para você também eh eh, fazer atividades que te dão prazer e que te acrescentem de algum jeito alguma coisa, né. Se você gostar de respirar, meditar, né, fazer alongamento, atividades religiosas, então todas as atividades que de algum jeito você possa se sentir bem, desenvolver novas habilidades, reservar um tempo na sua agenda para fazer isso, reservar um tempo na sua agenda para você descansar, é o momento de descansar. Então as pessoas estão cobrando muito para produzir muito, né, gerar muita produtividade, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e etc, né. Então, não é hora de fazer isso, né, é hora de respeitar o próprio tempo, é hora de fazer, o máximo que você conseguir, mas esse momento é um momento muito delicado para tanta produtividade, então é uma coisa que a gente tem que olhar para isso, né. E aí desde pequenas coisas, então organizar o armário, acordar de manhã, organizar o quarto, organizar suas coisas, né. Então quando você organiza, minimamente as coisas para elas não irem acumulando, aquela sensação de acúmulo, de um monte de coisa para fazer, de coisas para resolver, vai deixando a gente ansiosa, né, ansioso. Então, se você evitar fazer isso, vai, deixar acumular e vai fazendo diariamente um pouquinho por dia, um pouquinho por vez, isso vai ajudar na sua sensação, né, de controle, né. Uma coisa que a gente,
perdeu agora é o controle. Então, assim, coisas que a gente tem controle, é isso que eu vou falar hoje, coisas que a gente não tem controle, então, sobre a epidemia, a cura do vírus, né, a economia, o desemprego, então a vacina, voltar a trabalhar logo, então a gente não tem controle sobre algumas coisas, né, que está no contexto que está fora de nós. Mas da nossa rotina, do nosso dia a dia, das nossas coisas, a gente pode ter um pouco mais de controle, né. E aí focar nisso, então tentar ser um pouco mais realista e otimista, né. Uma outra coisa que a gente tem falado bastante é do capital psicológico, então as pessoas elas serem mais otimistas, desenvolverem, aproveitar para desenvolver resiliência, acreditar na sua própria capacidade de resolver isso, né, de dar conta disso, né, e que isso vai passar e esse novo mundo que vem aí, a gente também vai dar conta dele, vai se adaptar, né. Aquelas pessoas que melhor saíram de qualquer crise são aquelas que se adaptaram, né, e não negaram a realidade, não fugiram da realidade, mas quiseram entender e se adaptar a essa nova realidade. Essa é uma questão importante de capital psicológico, né. E a resiliência, né, como eu falei, e a questão da esperança, né, do verbo esperançar, de agir, ter rotas novas rotas de comportamento, de decisões que fazem sentido para você, né. Então, esperançar, não é esperar, né, é você mudar a partir da nova realidade, então se adaptar a ela e tal, né. E aí nesse momento é isso, então assim, tentar ser mais otimista, evitar o excesso de informação, filtrar a informação, porque ela gera muita ansiedade, né, então não ficar compartilhando, fake news e etcétera, né. Evitar pensamentos alarmistas, então as pessoas assim, a gente está com muita informação, e a gente sabe que as coisas não estão boas, é uma epidemia, então a palavra mesmo já diz, né, na realidade é muito complicada, estão havendo muitos problemas de ordem, da saúde, da população, de ordem social, de ordem econômica, né, mas a gente vai ter que lidar com isso, né, então, tem uma frase que as pessoas que estudam, a esperança dizem que é o seguinte: "O sofrimento, ele pode ser passageiro, mas a desistência pode ser para sempre". Então a gente vai ter que lidar com esse sofrimento passageiro e as consequências, né, que virão. A outra coisa que as pessoas estão vivendo muito é a percepção de solidão e na verdade, não é solidão, eh na verdade uma percepção de abandono, né, porque estão sozinhas e etcétera, né. Então, na verdade, não é olhar para isso de uma maneira assim, é necessária, eu estou me protegendo, ficar em casa, ou evitar sair, ou tomar os cuidados, né, quando sair e tal, é necessário para o meu próprio, bem-estar, né, meu bem-estar da população geral, da comunidade, né. Então, é necessário fazer isso, fazer o que é certo nesse momento, né, com serenidade e fazer o que é preciso. E, tentar se conectar com outras pessoas à medida do possível usando as redes sociais, né, então fazendo videoconferência, conversando com as pessoas, se abrindo com as pessoas de confiança. Então quando você está se sentindo angustiado, quando você não está bem, quando você está realmente precisando de um acalento, né, de falar sobre o que você está sentindo, falar sobre isso. É normal a gente sentir ansiedade, estresse, depressão, preocupação, né, tudo que a gente já sentia de ruim, sentimentos negativos, eles acabam exacerbando agora, porque a gente realmente está num momento difícil. Então é normal que isso aconteça, normal seria se você ficasse, né, insensível a tudo isso. Mas isso não significa que você vai sucumbir a tudo isso, acho que dá para enfrentar e dá para olhar de maneira realista e tentar futurar um pouco isso. Assim, futurar no sentido de ver a longo prazo, né, não achar que é o fim do mundo e que as coisas vão acabar amanhã, não vão, né. A gente vai passar por um período de crise, isso é verdade, né, não dá para negar isso, mas que a gente pode, de algum jeito, encontrar alternativas, estratégias para reconfigurar isso e dar novos sentidos para esse momento, né. Então, não fingir que nada está acontecendo não é o caso, mas eu acho que enxergar novas possibilidades, possibilidades mais positivas na situação, né. E para isso fique ativo, né, aprenda, faça coisas, produza, reflita, reveja, né, estude, escreva, grave vídeos, né, eh
ajude as pessoas. A questão da solidariedade é uma coisa que está muito sendo dita hoje, né, para os profissionais da área de saúde mental. Então, quando você ajuda alguém, quando você dá a mão, quando você oferece, né, alguma coisa que você tem, seja qualquer coisa, vai fazer máscara, vai doar o seu tempo, vai doar alguma comida, vai fazer comida para alguém, vai fazer companhia para alguém, vai ligar para alguém, vai dar um suporte emocional para alguém. Qualquer coisa que você possa fazer no seu alcance, né, ensinar alguma coisa para alguém, ajuda, né? Então, faz com que você se sinta parte do coletivo, ajuda quem precisa, e de algum jeito você não se sente tão inútil, né, nesse momento, e você dá a sua contribuição. Então, entre outras coisas, essas são algumas pequenos cuidados aí que a gente tem orientado, né, que eu tenho lido e tenho visto serem orientados nesses casos. Eu vou fazer outros vídeos com outras temáticas, né, posteriormente, para ir trabalhando as questões que estão vindo aí nesse momento de pandemia, entender isso e como as pessoas estão passando, né, e vivendo isso nesse momento, ok? Muito obrigada, viu?